Olá, esta é uma pequena revisão da disciplina de Filosofia 30 horas, com vistas à preparação para a avaliação presencial. Então, os temas a serem contemplados na avaliação presencial dizem respeito às unidades 5 e 6, que tratam de duas questões bastante relevantes para a filosofia contemporânea. O primeiro tema, na unidade 5, diz respeito à liberdade, e o segundo tema, abordado na unidade 6, diz respeito à democracia e à participação democrática. São dois temas que estão intrinsecamente ligados, por isso são abordados dentro de um mesmo tópico, né, e são considerados fundamentais, tendo em vista que a nossa ação na sociedade depende, por um lado, da nossa capacidade de decisão, da nossa liberdade, e, por outro, considera-se, né, fundamental esse aspecto de que a existência humana é essencialmente coletiva. O ser humano é um ser coletivo, ele não existe fora da coletividade. Então, essas duas temáticas são abordadas, né, no terceiro tópico da disciplina e integram a avaliação presencial. Nós podemos nos perguntar, né, sobre a nossa liberdade, o quanto que nós somos livres, né? E uma análise mais acurada, né, dessa problemática nos fará perceber, né, que temos sim algum percentual de liberdade, mas se olharmos as nossas múltiplas relações cotidianas, logo perceberemos que sofremos inúmeros constrangimentos. Se olharmos, por exemplo, as relações, né, familiares, né, as relações com os amigos, as relações educacionais, as relações de trabalho, né, as relações econômicas, a pertença a uma determinada religião, a uma crença, todas estas relações nos impõem inúmeros constrangimentos que querem nos fazer agir de um determinado modo. Então, com isso pode-se constatar que a liberdade humana ela é bastante circunscrita. Né? É, um, uma exemplificação, né, da diferença, né, do ser humano em relação a outros animais, né, e que evidencia justamente a capacidade humana de ação, né, está condensada aqui neste quadro. Se nós olharmos os animais nas cadeias zoológicas mais baixas, nós vamos perceber que o comportamento desses seres é puramente determinado pelo instinto. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, na ação das aranhas ou das abelhas, vamos perceber que os atos, né, desses seres são completamente cegos, né, com vistas à finalidade da ação. Né? Eles não entendem, não veem o porquê do seu comportamento. Né? Se uma aranha faz uma teia, né, a abelha, né, constrói a sua colmeia sempre da mesma forma, isto não se trata de um ato consciente, mas de um ato programado, né, pelo DNA. Então é um ato puramente instintivo. Se nós olharmos agora, por exemplo, os mamíferos, nós já vamos perceber uma ação, né, muito mais plástica, né, no sentido de algum nível de inteligência incorporado, mas é uma inteligência muito concreta, limitada ao aqui e ao agora. Eles conseguem reagir de diferentes modos às situações, se adaptar com mais facilidade, né, a situações adversas, mas nada se compara, né, ao comportamento humano, né, de se adaptar a situações extremamente adversas, né, de aprender, né, com o próprio erro, né, e de transformar este aprendizado em conhecimento que pode ser transmitido às novas gerações.
E nesse sentido, a linguagem humana é um elemento fundamental, porque é através da linguagem que o ser humano consegue transferir, né, esse conhecimento acumulado e, com isso, tornar cada vez mais complexa a sua ação. Então, a capacidade, né, de liberdade humana, ela, né, passa justamente também pela sua capacidade de linguagem e de comunicação, de interação, né? É através da linguagem que o ser humano coopera, né, com os seus semelhantes, e esta cooperação lhe permite superar, né, e se sobrepor, né, a todos os outros animais, né, sobre a face da Terra, e ele se tornar, né, um ser absolutamente dominante no planeta, né? Então, a linguagem humana, a capacidade de cooperação, a vida social, né, decorrente, né, dessa capacidade extremamente sofisticada de comunicação, possibilita também maior liberdade de ação ao ser humano. Por outro lado, essa característica humana também lhe traz a responsabilidade, e a possibilidade da existência ética, do comportamento ético, né? Somente porque o ser humano é capaz de avaliar a própria ação, os resultados da própria ação e alterar o seu comportamento, é que ele pode ser responsabilizado por suas ações. Então, a existência ética pressupõe a liberdade do sujeito. Então, mesmo que nós constatemos inúmeros constrangimentos, né, e limitações à nossa liberdade, precisamos, por outro lado, resgatá-la para justamente também resgatar a responsabilidade e a possibilidade de modificação do comportamento e a superação dos constrangimentos para a melhora da vida individual e coletiva. O determinismo, né, os constrangimentos não são novidade, né, já estão presentes, né, na reflexão humana desde os seus primórdios. Então, desde a Grécia Antiga, se tem a percepção de que o ser humano sofre inúmeros constrangimentos. No material de aula já estudamos, né, o mito do Édipo Rei, né, de que ele acaba cumprindo a profecia de uma forma ou de outra, né, como se houvesse uma força que o guiasse para aquilo. O mito das três moiras também reforça essa ideia de destino, de que o ser humano é determinado, né, tem um início, uma vida e um fim estabelecidos previamente, né? Então, as três moiras, né, uma que fia, né, que tece o destino dos sujeitos, né? A outra que lança a sorte, né, na medida que põe o fio no fuso, e finalmente a que corta o fio da vida de cada pessoa, né, interrompendo a existência. A ideia de destino e determinismo também está presente em teorias científicas, como, por exemplo, o behaviorismo, né, de Watson e Skinner. Segundo eles, né, era possível, né, transformar cada criança em qualquer tipo de especialista, bastando para isso o estabelecimento de uma rotina, né, para que se moldasse o comportamento desses sujeitos com vistas, né, a uma finalidade específica, né? Entendiam que o ser humano ele pode ser moldado, que não há no fundo liberdade, mas ele é determinado, né, pelo ambiente e pelas condições. Há inúmeras formas de determinismo, né, presentes na reflexão humana, né? Nas ciências exatas, por exemplo, nós temos a ideia de necessidade. Essa ideia ela é fundamental para o avanço das ciências, principalmente das ciências exatas, né?
ela nos permite constatar leis gerais que regem, por exemplo, é, a questão dos materiais, né? A gente sabe, por exemplo, que o aquecimento de uma barra de ferro produz dilatação. Então, o efeito do aquecimento é a dilatação. Então, com base nessa ideia, nós podemos prever, né, projetar estruturas, mecanismos submetidos a diferentes condições climáticas e prever a sua relação nessas condições e com isso criar mecanismos, né, que previnem, né, a sua deterioração ou a sua falha mecânica. Temos o determinismo de contingência, né, quer dizer, a situação, determinadas situações nos fazem agir de determinado modo, por exemplo, a roupa que vestimos, né, as condições climáticas determinam em alguma medida o tipo de veste que nós usamos. O determinismo científico, né, com a ideia de que tudo tem uma causa, né, quando por exemplo, nos estudos da administração nós buscamos as razões, né, para um mau desempenho de uma organização, né? Então nós temos como pressuposto a causa. No âmbito do direito, nós seguimos a mesma lógica, né? Então o comportamento de um sujeito ele é determinado por alguma situação anterior, né? Isso nos permite determinar se há culpa ou não culpa em relação a uma determinada ação. Temos movimentos filosóficos que também partem desse pressuposto, né? Como, por exemplo, o positivismo, que entende que o comportamento humano é determinado por diferentes fatores, como, por exemplo, raça, o meio, né? E o momento. E com base no entendimento, né, desses fatores determinantes para o comportamento, seria possível criar, né, regras de organização social antevendo o comportamento dos sujeitos. Então, a criação de políticas que previnem determinados comportamentos. Por outro lado, né, em contraposição ao determinismo, nós temos a ideia de liberdade incondicional e de livre-arbítrio. Segundo essa ideia, o ser humano é totalmente livre para agir do modo que melhor lhe convém. Essa ideia nós temos presente em Aristóteles, né, que entendia que o ser humano é totalmente livre, né, o cidadão é livre quando age na esfera política. Temos essa ideia presente em Agostinho, Tomás de Aquino, durante a Idade Média, né, através, né, da ideia do livre-arbítrio, né, quer dizer, pelo livre-arbítrio o ser humano pode escolher fazer o bem ou o mal, trata-se sempre de uma escolha. Em Descartes, já na modernidade, então nós temos a ideia de que o ser humano é livre, totalmente livre, através do uso da sua razão. O uso da razão lhe permite conhecer, né, e dominar as paixões, né, que para Descartes são elementos que procuram determinar a ação humana. Então, através da razão, do exercício da razão, nós podemos nos tornar totalmente livres. Esta ideia, né, está muito presente no nosso comportamento quando nós afirmamos que em determinada situação não devemos nos deixar guiar pela emoção, mas sim pela razão, como se a razão nos possibilitasse tomar decisões melhores. Mas sabemos que às vezes a razão também pode nos levar a decisões equivocadas e o instinto, né, ou a emoção, né, o sentimento indica direções melhores. Quem nunca assinalou corretamente
uma questão de prova e, após alguma reflexão, mudou sua alternativa e acabou errando, né, perdendo a pontuação da questão. Né? Certamente muitos de vocês já passaram por essa experiência, então nem sempre a razão tem razão, né, poderíamos assim dizer. Né? Então temos duas posições, né, opostas. De um lado, a ideia de que todo comportamento humano é determinado de algum modo, e por outro, né, temos pensadores que defendem a ideia de que o ser humano é totalmente livre, né, no seu comportamento. A ideia de liberdade também se relaciona com a questão da consciência, né? Então temos algumas reflexões nesse sentido, né? Que reflete uma perspectiva bastante racionalista, né? De liberdade. Né? Quer dizer, a liberdade seria exercida quando nós nos damos conta, né? E compreendemos os condicionamentos. Com base nesse conhecimento, teríamos a condição de estabelecer planos de ação com vistas à sua superação. Temos aqui como exemplo o marinheiro, né, no barco à vela, que navega contra o vento. O veleiro vai para onde o marinheiro quer ir e não apenas para onde o vento sopra. Esse movimento é possível graças ao conhecimento, né, da ação do vento e da técnica de velas triangulares e curvas inclinadas e movimentos, né, do barco em zigue-zague que permitem ir na direção oposta a qual sopram os ventos. Então, o conhecimento e a técnica seriam aqui possíveis, né, que promoveriam a liberdade. Um outro viés, né, que pretende resgatar, né, então a liberdade do ser humano é identificada pela fenomenologia, né, que aborda o que se chama de liberdade situada. A liberdade não diz respeito à ação humana individual e isolada, mas diz respeito à capacidade de ação coordenada, né? E através dessa ação coordenada, a superação dos constrangimentos, né? E daquilo que restringe a liberdade. Então, para a fenomenologia, o determinismo é sinônimo de facticidade, né? Ou de imanência, né? Que é constituído, né, desse conjunto de determinações. Quer dizer, nós vivemos essencialmente numa condição de facticidade, né, numa realidade que procura nos influenciar, nos constranger a agir de um determinado modo. Mas, ao mesmo tempo, está preservada, né, em nós, né, no ser humano, a capacidade de liberdade ou de transcendência, que é o movimento de ir além das determinações. Transcendência, nesse contexto, não é uma perspectiva transcendental, né, ou mística, mas é a capacidade de superação dos constrangimentos e das determinações. Então se tratam de dois polos opostos, antitéticos, né, contraditórios, mas que estão indissoluvelmente ligados. A liberdade não é exercida, não pode ser experimentada para além do lugar onde nós vivemos, né, para além da facticidade. A liberdade, ela é vivenciada, ela pode ser vivenciada, né, justamente no local onde nós vivemos, a partir da superação dos determinismos. E essa superação a partir, né, desse pressuposto de que o ser humano é um ser essencialmente essencial e que consegue cooperar através do uso da linguagem, então através da cooperação dos sujeitos,
que tomam consciência, né, dos inúmeros constrangimentos e determinações, ele consegue estabelecer estratégias, movimentos, forças contrárias e com isso ampliar, né, a sua liberdade. Nós podemos tomar como exemplo aqui os movimentos sociais. Os movimentos sociais são organizações, né, coletivas, cooperação, que no primeiro momento identifica os constrangimentos e determinações e se engaja, né, de forma cooperativa no sentido de superação desses constrangimentos, de preconceitos, de determinismos. Né. Outro exemplo, né, de cooperação, né, com vistas à liberdade e transcendência, nós podemos citar os conselhos das diferentes áreas profissionais. Né. A organização coletiva tem como principal finalidade a identificação daquilo que constrange uma determinada profissão e o engajamento na luta pela melhora da condição de uma determinada área profissional. Então, nós podemos perceber que há áreas muito mais organizadas nesse sentido e outras em período ainda mais embrionário de organização, né, de seus conselhos. Né. Temos áreas fortemente organizadas, como, por exemplo, o campo do direito, com a Ordem dos Advogados, né, uma instituição extremamente forte e organizada, que tem um poder, né, de barganha extremamente grande com vistas ao benefício, né, dos profissionais da área. Né. Temos outros conselhos, como conselhos das áreas de engenharia, bastante organizados, da área de administração também, conselhos da área de saúde, medicina, né, fisioterapia e outras. Né. Então, esses conselhos, né, em diferentes estágios, né, de organização e de consolidação, são espaços, né, para exercício da liberdade. Né. E através dessa organização coletiva, nós também nos inserimos na vida em sociedade. Né. A liberdade não é alcançada, né, através de uma luta individual dos sujeitos, né, para que os seus direitos sejam atendidos, mas é no engajamento coletivo. Por isso, as temáticas de liberdade e democracia estão extremamente relacionadas e são abordadas nesse último tópico da disciplina. Desejo bons estudos e uma boa avaliação presencial.